Eles se amavam. Nunca houve traição, nunca houve gritos, então por que acabou? Não foi falta de sentimento, não foi falta de história. Foi algo mais silencioso, mais sutil, mais destrutivo, o orgulho. Existe um tipo de distância que não começa com brigas, começa com silêncio. Começa quando ninguém quer ceder, quando ninguém quer parecer fraco. Hoje, você vai entender como o orgulho não mata o amor de uma vez. Ele sufoca aos poucos. Nossa jornada começa com Cecília e Marcos, um casal que, à primeira vista, parecia ter sido esculpido para a felicidade. Cecília, uma mulher de espírito leve, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, e Marcos, um homem de raciocínio afiado, com uma determinação que o impulsionava a conquistar seus sonhos. Eles se conheceram na faculdade, em um projeto de extensão universitária que visava levar educação ambiental a comunidades carentes. A paixão surgiu entre pilhas de livros e o cheiro de terra molhada, um amor construído sobre ideais compartilhados e uma admiração mútua. Cecília admirava a inteligência e o foco de Marcos. Ele, por sua vez, era cativado pela empatia e pela capacidade de Cecília de ver beleza nas coisas mais simples. Nos primeiros anos, o amor deles era um rio caudaloso, cheio de vida e movimento. Compartilhavam tudo: os sonhos, os medos, as pequenas vitórias e as grandes frustrações. Marcos, que vinha de uma família humilde, dedicava-se com fervor aos estudos e ao trabalho, buscando uma ascensão social que, para ele, significava segurança e reconhecimento. Cecília, filha de professores, tinha uma visão mais fluida da vida, valorizando as experiências e as conexões humanas acima das conquistas materiais. Essas diferenças, no início, eram vistas como complementos. Ela o ajudava a relaxar e a enxergar a beleza nos pequenos detalhes. Ele a incentivava a perseguir seus objetivos com mais afinco. Com o tempo, no entanto, a ambição de Marcos começou a crescer exponencialmente. Ele se tornou um profissional bem-sucedido na carreira corporativa. O sucesso trouxe consigo uma nova camada de exigências e pressões. As horas extras se tornaram a regra, os jantares a dois foram substituídos por reuniões de negócios, e as conversas profundas deram lugar a relatos de projetos e metas. Cecília, por sua vez, encontrava satisfação em seu trabalho como professora em uma escola pública, dedicando-se a seus alunos e à construção de uma comunidade mais justa. Ela via o sucesso de Marcos com alegria, mas sentia que algo essencial se perdia no caminho. O primeiro sinal visível da rachadura apareceu em uma discussão sobre as férias. Cecília sonhava em fazer um mochilão pela América do Sul, explorando culturas e paisagens. Marcos, exausto, queria um resort luxuoso, onde pudesse desligar-se completamente do mundo. A divergência era mais profunda do que um simples destino de viagem. Para Cecília, era a busca por experiências e conexão. Para Marcos, era o merecido descanso e o reconhecimento de seu esforço através do conforto. Ninguém cedeu. As férias foram adiadas e, eventualmente, esquecidas. A linha do tempo do afastamento foi lenta e dolorosa. Pequenos desentendimentos se transformaram em muros invisíveis. Marcos, orgulhoso de suas conquistas, começou a ver as prioridades de Cecília como menos importantes, talvez até ingênuas. Ele esperava dela um reconhecimento mais explícito de seu sacrifício e de seu sucesso. Cecília, por sua vez, sentia que Marcos havia perdido a essência de quem ele era, que o brilho em seus olhos havia sido substituído por uma ânsia insaciável por mais. Ela esperava que ele enxergasse o valor de sua própria vida, de suas paixões, e que não a diminuísse por não seguir o mesmo caminho corporativo. O orgulho, como um parasita silencioso, começou a corroer a base do relacionamento. Marcos, em sua busca por validação externa, passou a interpretar as sugestões de Cecília como críticas veladas à sua forma de viver. Quando ela expressava o desejo de passar mais tempo juntos, ele ouvia: "Você não é bom o suficiente para me dar atenção", em vez de "sinto sua falta". Quando ela falava sobre a importância de seu trabalho social, ele sentia que ela estava o desvalorizando, como se o sucesso dele fosse algo supérfluo. Cecília, por sua vez, sentindo-se cada vez mais incompreendida e minimizada, também construiu suas próprias defesas.
Ela deixou de compartilhar seus sonhos e suas preocupações, temendo a desqualificação. O orgulho dela se manifestava na recusa em pedir o que precisava, na crença de que Marcos deveria saber o que ela sentia sem que ela precisasse expressar. Ela se fechou, esperando que ele percebesse a distância que crescia entre eles, que ele tomasse a iniciativa de resgatar o que haviam perdido. O contexto social também desempenhou seu papel. No meio de Marcos, o sucesso era medido em ascensão profissional, bens materiais e status. A vida de Cecília, mais voltada para o serviço e o bem-estar comunitário, era vista por muitos como menos ambiciosa ou menos importante. Marcos, talvez inconscientemente, absorveu essa visão, e isso alimentou seu orgulho, fazendo-o sentir que ele estava à frente de Cecília, que ele estava no caminho certo, e ela, de alguma forma, não. Essa percepção, ainda que não dita, criou uma dinâmica de poder sutil, onde a voz de Cecília parecia ter menos peso. Os elementos-chave do caso são claros: a incapacidade de expressar vulnerabilidade, o medo do julgamento e a crença de que o outro deveria adivinhar as necessidades e sentimentos. Marcos, orgulhoso de sua força e independência, não conseguia admitir que se sentia sozinho ou que precisava da leveza de Cecília. Pedir isso a ela seria, para ele, um sinal de fraqueza. Cecília, igualmente orgulhosa de sua resiliência e de sua capacidade de se adaptar, não conseguia pedir a Marcos que desacelerasse, que a olhasse de verdade, temendo que ele a visse como um peso ou um empecilho em sua jornada. A comunicação, antes fluida e transparente, tornou-se um campo minado. Cada palavra era pesada, cada silêncio, um abismo. Eles pararam de se ouvir e começaram a se defender. Em vez de buscar entender a perspectiva do outro, cada um se entrincheirou em suas próprias razões, em seus próprios orgulhos. A verdade dolorosa é que ambos se amavam, mas o orgulho de cada um os impedia de demonstrar esse amor de forma que o outro pudesse receber. O amor estava lá, mas estava sufocado por camadas de expectativas não ditas, ressentimentos acumulados e a incapacidade de ceder. Chegou um ponto em que a distância emocional era tão grande que o amor, embora ainda presente em suas memórias e em seus corações, não conseguia mais respirar. Uma noite, após mais uma discussão infrutífera sobre o futuro, Cecília, com a voz embargada, perguntou a Marcos: "Você ainda me ama?" Marcos, cansado e frustrado, respondeu com um suspiro: "Eu sempre amarei você, Cecília, mas não sei se podemos continuar assim." Essa frase, carregada de uma tristeza profunda, marcou o fim. Não houve um grande drama, um grito, uma traição. Houve apenas a constatação de que o orgulho havia vencido, silenciosamente, o amor. Eles se separaram. A dor foi imensa, mas também estava misturada com um estranho alívio. O alívio de não precisar mais lutar contra um muro invisível, de não precisar mais tentar decifrar o que o outro sentia ou pensava. Marcos mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho, buscando no sucesso uma forma de preencher o vazio deixado por Cecília. Ele alcançou patamares ainda maiores, mas a satisfação era sempre efêmera. Sentia um vazio que nenhuma conquista material conseguia preencher. Cecília, por sua vez, dedicou-se ainda mais aos seus alunos, encontrando propósito na ajuda ao próximo, mas a alegria em seus olhos nunca mais foi a mesma. Ela carregava a cicatriz de um amor que se perdeu por falta de um "eu sinto sua falta", dito no momento certo, ou um "eu preciso de você", que nunca saiu da garganta. Anos se passaram. Um dia Cecília recebeu a notícia de que Marcos estava internado no hospital após um acidente de carro. Ela hesitou. O orgulho, mesmo depois de tanto tempo, ainda sussurrava em seu ouvido, lembrando-a da dor e da incompreensão. Mas o amor, aquele fio invisível que nunca se rompeu completamente, a puxou. Ela foi visitá-lo. Marcos estava pálido, enfraquecido, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade que ela lembrava. Quando a viu, um sorriso fraco surgiu em seus lábios. "Cecília", ele disse, sua voz rouca, "eu senti tanto a sua falta." Naquele momento, todas as barreiras desmoronaram. O orgulho que os havia separado por tantos anos se dissolveu diante da fragilidade humana e da verdade do coração. Cecília sentou-se ao lado dele.
segurou sua mão e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio profundo, da liberação de uma dor guardada por tempo demais. Essa história nos ensina algo fundamental. O orgulho não é apenas vaidade, arrogância ou autoimportância. Ele é, muitas vezes, uma armadura que vestimos para nos proteger da vulnerabilidade, do medo de sermos feridos, de sermos julgados. Ele nos impede de pedir ajuda, de admitir nossos erros, de expressar nossos sentimentos mais profundos. Ele nos faz acreditar que ceder é perder, que se mostrar fraco é ser desvalorizado. Mas, na verdade, é o orgulho que nos enfraquece, que nos isola, que nos impede de experimentar a plenitude do amor e da conexão humana. Marcos e Cecília, ao se reencontrarem naquele quarto de hospital, tiveram a chance de ver o que o orgulho havia roubado deles. Eles não voltaram a ser um casal. O tempo havia traçado outros caminhos, mas encontraram a paz em perdoar a si mesmos e um ao outro. Encontraram a liberdade de expressar o que sempre sentiram, sem o peso das expectativas ou do medo do julgamento. Eles aprenderam da forma mais dura que o amor verdadeiro exige coragem para ser vulnerável, para derrubar as paredes do orgulho e permitir que o coração se mostre em sua totalidade. Reflita por um momento onde o orgulho tem agido em sua vida, em seus relacionamentos, em sua família, em seu trabalho. Ele tem impedido você de pedir perdão, de perdoar, de expressar um sentimento sincero? Lembre-se da história de Cecília e Marcos. O amor não morre por falta de sentimento, mas muitas vezes é sufocado pelo orgulho que nos impede de expressá-lo, de vivê-lo plenamente. A verdade que dói é que o orgulho, em sua tentativa de nos proteger, acaba nos isolando e nos privando das conexões mais valiosas. Ele nos impede de nos entregar, de nos mostrar como realmente somos, com nossas fraquezas e nossas belezas. E é justamente nessa entrega, nessa vulnerabilidade, que o amor encontra seu terreno mais fértil. Esta não é uma lição sobre como evitar a dor, mas sobre como compreendê-la e talvez transformá-la. É um convite para olhar para dentro, para identificar as paredes de orgulho que você pode ter construído e considerar se vale a pena mantê-las de pé, custe o que custar. Porque, no final das contas, o que realmente importa são as conexões que nutrimos, os amores que cultivamos e a coragem de sermos autênticos, mesmo que isso signifique se mostrar imperfeito. Se esta reflexão ressoou com você, se você sentiu que esta história tocou uma parte de sua alma que talvez estivesse esquecida, clique no botão de curtir. E mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, você encontrará um refúgio para corações cansados, histórias que não ensinam a vencer, mas a suportar sem perder a alma. Lembrando que sua dor tem sentido e que você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe esta história com alguém que você ama, pois juntos podemos aprender a derrubar as barreiras invisíveis que o orgulho constrói e permitir que o amor, em sua essência mais pura, floresça.